Você acompanha agora o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo. Olá, 23 de junho de 2021, quarta-feira. Eu sou Priscila Silvério. Juntos vamos conferir muitas informações que o Jornal da Rede Alesp traz para você. Hoje vamos falar sobre gamificação, que é uma das principais tendências da educação para os próximos anos. Vamos falar também sobre o mês de junho, e que é marcado pelo Dia Mundial do Orgulho Autista. Outro assunto muito importante que vamos abordar é a produção de água por manejo florestal. O Jornal da Rede Alesp começa agora. Jornal da Rede Alesp. Segundo informações do Centro de Gerenciamento de Emergências, o CGE, da Prefeitura de São Paulo, os termômetros marcaram no início da noite desta terça-feira 8 graus, com sensação térmica oscilando entre 13 e 13,4 graus Celsius. A mínima prevista para a madrugada é de 14 graus. Na madrugada de segunda-feira para terça, 212 pessoas foram acolhidas. Houve 22 recusas e foram distribuídos 200 cobertores. Desde o dia 30 de maio, foram contabilizados 9.273 acolhimentos de pessoas com situação de rua. Nesta terça, a temperatura máxima foi de 19,3 graus Celsius. A tarde mais fria do ano foi registrada em 20 de abril, quando a temperatura máxima chegou a 19 graus. Hoje, quarta-feira, a máxima será de 20 graus, com mínima de 13 graus Celsius. O clima deve esquentar a partir desta quinta-feira, com máxima de 25 graus. E agora nós vamos com a nossa primeira entrevista. Vamos falar sobre gamificação, que é uma das principais tendências da educação para os próximos anos. Muitos são os desafios na educação brasileira, principalmente em tempos de pandemia e atualizações tecnológicas constantes. Dentre as dificuldades do ensino remoto, existem inovações que visam melhorar o processo de aprendizagem dentro e fora do ambiente virtual. Segundo debates de especialistas, a gamificação já é uma das principais tendências da educação. Uma iniciativa que visa tornar o aprendizado mais leve, atual, dinâmico e divertido. Olha, sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Vitor Azambuja. Ele é publicitário, diretor de artes e artista plástico. Bom dia, Vitor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, tudo bem, Priscila? Tudo ótimo. Uma quarta-feira um pouquinho gelada, mas esquentando, mas todos bem, né? Me conta um pouquinho sobre esse sistema gamificação. Acho que essa palavra é nova para muita gente. O que acontece? Na verdade, a gamificação sempre existiu, né? De alguma maneira, os professores eles faziam essa metodologia ativa dentro da sala de aula, né? E aí, começou muito com a pandemia, né? A pandemia, eu acho que assim intensificou mais essa área da tecnologia para todo mundo, né? Os professores tiveram que se reinventar e trazer mais dessas metodologias para dentro da sala de aula, que é uma sala de aula mais remota, né? Então, os alunos, eles desenvolvem, eles se usam da tecnologia para entender mais a matéria que está sendo dada, atividades novas, e se usam de jogos, na verdade, né? para estudar, né? Não é uma coisa muito nova, mas, vamos dizer, o nome gamificação é atual. Priscila, eu não estou vendo você daqui da minha tela, você Estou te escutando, sim. Estou te escutando. Pode ficar à vontade para falar, que a gente vai bater um papo, né? Porque, com certeza, um desafio muito grande, tanto para os educadores quanto para os pais, esse momento, então, de ensino remoto, né? E eu queria que você falasse se isso também já é uma tendência. Hoje, as escolas funcionam de forma híbrida, né? Tanto presencial quanto online.
Mas depois da vacina, a probabilidade é que já se volte ali para um ensino presencial. Ainda assim, esse tipo de ensino vai ser utilizado? Muito, muito. Eu posso falar muito de criança para criança, né? O programa que a gente criou, eu e o Giba, meu sócio, que é um programa que usa uma metodologia completamente nova, inédita, né? E onde os alunos, junto com o professor, criam o seu próprio conteúdo em cima da matéria que o professor dá na sala de aula. O professor, ele muda de papel, né, na medida que ele se transforma um mediador, né? Ele prepara uma aula com perguntas e essas perguntas vão acabar numa criação de um conteúdo, pode ser de matemática, português, história, geografia. Essa história que eles vão criar dentro da sala de aula, segundo essa matéria que o professor está dando, tem uma demanda de desenhos, né? As crianças criam uma história, tem uma demanda de desenhos, eles desenham, depois eles narram essa história. O que acontece? Essa metodologia a gente já se utiliza dentro da sala de aula com Criando Juntos, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, muito na Dinamarca, né? E o que acontece? A gente desenvolveu uma série de vamos dizer assim, de mecanismos para que isso possa acontecer. E a gente inseriu dentro da nossa metodologia de criança para criança a gamificação, né? Então, a gamificação, os alunos vão criar junto com os professores, com o professor, todos em coletividade, dentro da sala de aula, pode ser português, matemática, geografia, eles vão criar games de acordo com a matéria, tá? Eles criam. E, por causa disso, surge também uma demanda de desenhos. Se tiver narração também. A gente tem uma plataforma onde transita tudo isso que eu te falei, sabe? Desenhos, história e narração. Quando eles criam esses games dentro da sala de aula, né, baseados nas matérias, eles enviam para a gente através dessa plataforma. E nós, como desenvolvedores, desenvolvemos um game e devolvemos para a escola, né? Isso aí eu posso te falar seguramente que é inédito, não tem. Isso vai de encontro à metodologia Criando Juntos, que é do de criança para criança, que é uma metodologia inédita, que faz com que o aluno crie o seu próprio conteúdo como protagonista, né? Eu posso falar que nossos games também estão em conformidade com a BNCC e cada vez mais essa prática deve ser usada dentro da sala de aula. É isso. Uhum. E dá para se utilizar esse sistema para qualquer disciplina? Porque sempre quando a gente pensa em games, lembra ali matemática, né, a rapidez ali para pensar, para resolver problemas, mas dá para se aplicar em qualquer disciplina? Sim, sim, sim. Essa é a proposta do de criança para criança, sempre foi. Criança criando o seu conteúdo dentro da sala de aula. A gente não pede para o professor mudar o que ele vai dar dentro da sala de aula. A gente não é um material apostilado e a gente pode plugar em qualquer sistema de ensino, metodologia de ensino, tá? Eu sempre falei isso. Nosso DNA é que o professor, ele cria, junto com os alunos, uma história que envolve alguma matéria de matemática, português, geografia, ciências, história, e esse conteúdo criado dentro da sala de aula, ele se perpetua, porque você imagina, o professor dá uma aula normal, tá? O que pode acontecer, e muito provavelmente acontece, é que quando o aluno acaba aquela aula, aquele conhecimento fica dentro da sala de aula, ele se esquece, tá? 2 dias depois, o aluno já não lembra muito mais daquela aula que ele deu. A proposta do de criança para criança, tanto em gamificação quanto em fazer o Criando Juntos, né, que são duas coisas que se parecem relacionadas, mas assim, por exemplo, Criando Juntos, o final de tudo do processo é uma animação que a gente produz e devolve para o aluno. A gamificação é um game que a gente desenvolve e devolve para o aluno, mas o que o aluno vai fazer dentro da sala de aula é o mesmo, é se utilizar esse conhecimento, tanto em matemática, português, geografia, para aprender coletivamente, desenvolver o protagonismo, a relação, a reflexão, o social e a criação coletiva dentro da sala de aula. Eu falo em gamificação e é um pouco o que a gente faz, né? Incentivar o aluno a criar dentro da sala de aula, motivar o aluno a criar dentro da sala de aula,
em cima das matérias que o professor vai dar, descobrimento do Brasil, álgebra, geometria, biologia, células. Eles criam uma narrativa em cima disso. E eles podem muito bem criar um mecanismo de um jogo. Como é que é esse jogo? Como é que se dá esse jogo dentro da sala de aula? Junto com o professor, eles criam isso, né? Esses mecanismos. Como é que vai ser esse jogo? Vai ser um jogo meio que de tabuleiro, de puzzle? Vai ser um quiz? Então, eles desenvolvem isso, sabe? E mandam para a gente. E a gente, como produtora, desenvolvedora, a gente devolve esse game pronto para a turma, né? Mas não é só para a turma, porque quando eu falo criando juntos e a gente faz animação e faz games também, isso aí é visto por muitos e muitas outras crianças de outras salas, de várias partes do mundo. Né? Que bacana. Bom, parabéns então, né, pela iniciativa, criatividade e com certeza essa relação com a tecnologia, para eles também é muito fácil para absorver. Eu quero agradecer a participação Vitor Azambuja, publicitário, diretor de arte e também artista plástico. Muito obrigada pelas suas informações. Obrigado. Eu que agradeço, Priscila. Ótimo dia. Para vocês também. Obrigada. Bom, uma terça-feira intensa na Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento. Os parlamentares discutiram e aprovaram os 13 itens da pauta. Os projetos de lei 661 de 2017, de autoria do deputado Wellington Moura, do Republicanos, que torna obrigatória a instalação de redes de proteção, grades ou similares em janelas, varandas ou sacadas pelas construtoras em condomínios residenciais verticais novos no Estado. Também o PL 591 de 2019, de autoria da deputada Letícia Guiar, do PSL, que torna obrigatório o ensino da língua brasileira de sinais, Libras, na formação inicial e continuada do magistério. E o PL 871 de 2019, de autoria do deputado Coronel Nishikawa, do PSL, que proíbe a entrada e circulação nas instituições de ensino de pessoas alheias sem o acompanhamento de um funcionário. Discussão, não havendo quem queira estar em votação. Senhores deputados que foram favoráveis, permaneçam como se encontram, aprovado. Os deputados também receberam orientações do Departamento de Comunicação da LESP sobre o funcionamento das audiências públicas em meio à pandemia do novo coronavírus, que podem acontecer totalmente online ou com público. No modelo híbrido, as audiências acontecem na cidade, a estrutura física, digamos assim, ela vai estar lá na cidade com o cerimonialista, com eventuais deputados que queiram participar e algumas poucas pessoas que a gente poderia abrir dentro do limite que vai estar no momento lá. A gente não sabe como vai ser em agosto e setembro a questão da pandemia. Então, se a gente definir, vai ser 20, 30, 40, 50 pessoas, então a gente abre para um determinado número de pessoas e o restante de forma online através do Zoom. No modelo virtual, aí ela acontece 100% virtualmente através do Zoom, onde todas as pessoas estarão online, né? A gente tem uma sugestão da participação popular. Como se daria essa participação popular? A primeira é a inscrição para que elas possam falar através do Zoom nessas audiências. Também através de um questionário online, onde a gente vai disponibilizar no site. Isso já acontecia anteriormente. E a nossa proposta aqui do DECOM é a gente criar um canal de WhatsApp exclusivo para as audiências, né? Onde o cidadão ele possa encaminhar as suas demandas, as suas sugestões ao orçamento através de um canal de WhatsApp, do WhatsApp Business, né? Bem organizado, onde a gente possa fazer essa organização, porque o WhatsApp hoje é um canal muito mais fácil da população. Eu acho que funcionaria, até por questão de deslocamento, de você fazer uma na parte da manhã e outra à tarde, você ganhar. Por exemplo, quem vai se deslocar para Presidente Prudente, já faz 2 regiões para resolver o problema daquela região. Porque fazer uma viagem dessa, fazer uma audiência pública, talvez a gente fazer de manhã e fazer à tarde. Você ganha tempo, né? Ganha a viagem também, né? Mas vou aguardar
até sexta-feira, que os senhores possam encaminhar todas as sugestões de cidades, das regiões administrativas, porque a ideia é o seguinte: onde os senhores têm interesse, quem vai tocar lá é cada um dos deputados, né, Enio? Não é o presidente, é o deputado que tem interesse, a gente poder até participar, abrir, não estar junto, mas a ideia minha é o deputado. O Adalberto Freitas pedindo as cidades aqui. Quem vai tocar lá é o Adalberto Freitas, o Giribone, quem vai tocar é o Giribone. E acho que assim vai ser legal, tá bom? Então aguarda até sexta-feira. O presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento, o deputado Gilmaci Santos, do Republicanos, convocou uma reunião extraordinária para começar a discussão da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. No dia em que supera 18 milhões de casos de Covid, o Brasil vê sua média móvel de diagnósticos em 73.255 por dia. Novamente, bate então a sua pior alta desde março, alta de 26% no comparativo com 14 dias atrás. Isso significa que o contágio está aumentando e volta a se aproximar no pior ritmo já visto. Nesta segunda-feira, o país anotou 2.080 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 504.897 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.963, voltando a ficar abaixo de 2.000 após 6 dias. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de alta de 14%, e indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. Os números estão no novo levantamento de consórcio de veículos de imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta terça-feira. O balanço é feito a partir de dados das secretarias estaduais de saúde. A cidade de São Paulo inicia nesta quarta a vacinação contra a Covid-19 de pessoas com 49 anos. É obrigatório apresentar comprovante de residência na capital. Na terça, a campanha de imunização precisou ser interrompida em toda a cidade devido a um problema na logística. Após um jogo de empurra-empurra entre a Prefeitura e o governo estadual e o governo federal, a Secretaria Municipal de Saúde afirmou que a vacinação será retomada normalmente nesta quarta-feira. A capital recebeu 210 mil doses, novas doses, para continuar a imunização, sendo 180 mil da Coronavac para a primeira aplicação e 30 mil doses da AstraZeneca para aplicar a segunda dose. Toda a rede de postos estará em operação para vacinação. As 468 unidades básicas de saúde, as UBSs, megapostos com acesso a pedestres, postos que funcionam exclusivamente em sistema drive-thru e a rede de farmácias parceiras. A vacina também está disponível nas AMAs, UBSs integradas, unidades de serviço de atendimento especializada e o SAI e nos centros de saúde. Vamos falar agora sobre o mês de junho, que é marcado pelo Dia Mundial do Orgulho Autista. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, estima que há 70 milhões de pessoas com autismo em todo o mundo, sendo 2 milhões somente no Brasil. A data foi criada nos Estados Unidos para reconhecer o potencial das pessoas que possuem o transtorno do espectro autista. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Wolf Koss, que é presidente do Instituto Olga Koss. Bom dia, Wolf Koss. Seja bem-vindo, então, aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, agradeço o espaço que vocês estão dando para o Instituto Olga Koss, para a gente poder conversar um pouco sobre essa data importante que marca o reconhecimento e o incentivo para a inclusão das pessoas com autismo no mundo. Nós que agradecemos. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente sobre a história, do Instituto. É uma história interessante para chamar a atenção mesmo da população. A ideia do Instituto nasceu
em 2005, quando eu me recuperava de uma cirurgia cardíaca, e assistimos uma novela chamada Páginas da Vida, com a Regina Duarte, que tinha uma menina com síndrome de Down, que era a atriz Joana Morcazel, e naquele momento de sofrimento e dor, eu falei para minha mulher, se eu sair daqui com vida, nós vamos fazer um instituto para a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. Em 2007, conseguimos concretizar esse sonho e o nome do instituto é uma homenagem à minha esposa, Olga, que trabalha aqui com a gente, dando a orientação, por ela ser médica pediatra, de como a gente deve proceder. Fala um pouquinho do atendimento, né, do Instituto. O que ele oferece, então? Quantas pessoas são atendidas? O Instituto Olga Cos, ele iniciou com 18 participantes em 2 turmas num programa de artes plásticas. Por quê? Se nós entendíamos que se a pessoa conseguisse vencer o maior obstáculo que é da pessoa com deficiência, que é a comunicação, e conseguisse se expressar através da arte, ela conseguiria vencer os obstáculos e se inserir socialmente. Nesses 14 anos de existência, já atendemos mais de 20 mil pessoas e ampliamos o espectro de atendimento com oficinas de karatê, taekwondo, futebol, capoeira, artes plásticas, música, dança, teatro. E também temos um trabalho de conscientização do público, porque a exclusão se faz até porque as pessoas não sabem como lidar com as pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí nós começamos a fazer corridas no Dia Internacional da Pessoa com Síndrome de Down e no Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, que são um dos 2 maiores eventos de rua da cidade de São Paulo. Isso faz com que o público participe junto dos nossos alunos, que atualmente são em número de 3.600, de atividades para que eles possam ver que ter uma deficiência também é ser normal. Vamos falar um pouquinho também do dia 18 de junho, né? Comemorado, então, o Dia do Orgulho Autista. Vocês também atendem a esse público e o que você disse é muito importante, né? A desinformação, as pessoas não conhecerem, né, o potencial em que as pessoas que têm alguma deficiência intelectual acaba aumentando o preconceito, né? Porque é claro que existem os casos mais graves, mas existem muitos também que avançam muito e conquistam muito. Se a gente for estudar a história da humanidade, primeiro que tem pessoas que acham que autismo é uma doença. Não, o autismo não é doença, como a síndrome de Down não é doença. Nós atendemos, da população que a gente atende, aproximadamente 10% estão no espectro autismo. Isso não quer dizer que sejam só autistas, mas podem ter múltiplas deficiências. O Down também tem, alguns deles também estão no espectro de autismo. E o engraçado é que quando nós montamos o Instituto, nós não tínhamos a convivência com pessoas deficientes. Em 2014, o meu neto mais jovem, o caçulinha dos netos, ele nasceu e nós constatamos que ele estava no espectro de autismo.
E aí, de todas as nossas pesquisas, a gente entende o seguinte: só tem um remédio para qualquer pessoa, é o estímulo. Isso vale para o autista, isso vale para o Down, isso vale para o deficiente físico e para as pessoas ditas normais. Se você conseguir estimular desde de uma fase infantil as pessoas, quer com deficiência ou não, o estímulo é que faz a pessoa evoluir. E, principalmente o autista, ele tem que ser estimulado e muito. Porque uma das características do autismo é a socialização dele, a interação dele, porque ele fica num mundo que é a parte. Se a gente consegue estimulá-los e fazer com que eles interajam com outras crianças, ele vai ter uma vida com dificuldades dentro do grau de comprometimento dele, mas ele vai conviver muito bem, né? Se você for analisar grandes nobres de matemática, eles têm estão no espectro de autismo. Se você for pegar um grande exemplo, como o Messi, ele está no espectro de autismo. Então, as pessoas têm que entender que uma dificuldade não significa um estigma, né? Se você conseguir estimular as pessoas, aliás, em tudo na vida, né? Você é repórter e produtora de um jornal, você tem que estar estimulada a fazer aquilo que você faz para você fazer bem. Como nós somos estimulados todo dia através do convívio com as pessoas com deficiência, o que nos faz continuar é o estímulo que eles nos dão de ver a inserção social deles. Tá ótimo. Muito obrigada, Wolf Cos, presidente do Instituto Olga Cos, que trouxe para nós, então, informações bem importantes, né? E lembrando também que os pais que passam por essa situação, né, que ao perceberem, né, no nascimento dos seus filhos já algum tipo de deficiência, seja física ou intelectual, tem onde procurar, tem ajuda, tem auxílio. Então, é só procurar e, com certeza, o Instituto também está à disposição para isso. Muito obrigada pelas suas informações. Eu que agradeço, o Instituto Olga Cos está aberto a ajudar qualquer pessoa que tenha uma dificuldade. Agradeço também o apoio que a gente tem de vocês aí na Assembleia. Nós temos grandes parceiros aí e somos premiados com várias emendas parlamentares, estimulando a gente a continuar o nosso trabalho. Agradeço ao governo de São Paulo, à Prefeitura de São Paulo, ao governo federal e a esses deputados maravilhosos aí que sempre nos têm apoiado. Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos, um ótimo dia. E a gente segue aqui o Jornal da Rede Alesp com mais informações para você. Reunião da Comissão de Saúde da Alesp, que aconteceu em ambiente virtual, teve pauta com 30 itens. A reportagem é de Tayana Conrad. A Comissão de Saúde se reuniu com a finalidade de deliberar a pauta com 30 itens. A deputada Patrícia Bezerra, do PSDB, presidiu os trabalhos. Na reunião, foi aprovado o projeto de lei 1080 de 2019, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre a Síndrome de Irlen, de autoria do deputado Rafa Zimbaldi, do PL. O deputado Caio França, do PSB, explicou o que é a Síndrome de Irlen. É uma doença rara que causa dificuldade de leitura e aprendizado devido à sensibilidade extrema a certas ondas de luz. Resumidamente, é isso. Durante a reunião, foi aprovada por unanimidade o requerimento de número 7 de 2021, de autoria da deputada Patrícia Bezerra, para a realização de uma audiência pública em ambiente virtual em apoio à 5ª Campanha Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e Pescoço, Julho Verde 2021,
com a finalidade de propagar informações que ajudem a sociedade a se prevenir e combater esse mal, debatendo sobre os riscos para diminuir a quantidade de casos no Brasil. No final do encontro, o deputado Caio França trouxe dados e uma preocupação sobre a vacinação em algumas cidades do estado. Eu tenho recebido informações de alguns municípios, e aí especificamente no Vale do Ribeira, eu cito aqui os municípios de Registro, Cajati, Ilha Comprida e Sete Barras, onde a vacinação não está a contento com as idades que estão sendo oficializadas pelo governo do estado. Isso tem acontecido porque estão mandando menos doses do que a população que tem dessa faixa etária nesses municípios. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Falei agora com o prefeito e com o diretor de saúde da cidade de Cajati. De 50 a 59 anos, mandaram 800 doses, sendo que eles têm cadastrados 2.500 pessoas. Portanto, o governo do estado acaba avançando com as informações e com as idades. Em alguns municípios, isso não está correspondendo com a realidade. E é possível que isso aconteça porque, por exemplo, o IBGE tem um número e o ESUS, que é um cadastro que é feito nos municípios, tem um outro número. Então, eu gostaria de chamar a atenção aqui desta comissão, já formalizei isso para o secretário, mas gostaria aqui de trazer esse assunto para a nossa comissão, porque eu entendo que é de fundamental importância que a gente consiga, na prática, dar resultados. O Jornal da Rede Alesp vai para um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha